Leila Pereira jantou Abel Ferreira hoje em uma entrevista dada a alguns jornalistas sobre os últimos jogos do Palmeiras. Eu sou o Rafael da Dona Lúcia, se inscreve no canal, deixa seu like aqui no vídeo, o canal tá crescendo, chegando a 3 mil inscritos, então por favor se inscreve, comenta e nos ajude a crescer ainda mais. Então bora lá falar sobre essa treta? Ontem o Palmeiras perdeu para o Grêmio, né, por 3-2 lá na Arena do Grêmio, praticamente o título para o Flamengo, né, o Flamengo que precisava vencer o Atlético Mineiro para ser campeão, e aí ficou faltando um gol, né, o jogo empatou 1-1, e após o jogo, Abel Ferreira foi para a entrevista, né, que os técnicos têm que dar após o jogo, e foi questionado sobre a questão dele ter poupado o time, se era certo, se era errado, e aí em um determinado momento da entrevista coletiva, Abel Ferreira, eis que fala que se fosse, olha a narrativa que o homem criou. Eu chamo isso de protocolo Textor, ok? Protocolo Textor, onde quando meu time pipoca, eu ponho a responsabilidade em outras coisas, tá bom? Mas olha o que ele fala. Ele vai para a entrevista e fala que se fosse marcado aquele pênalti no Tapia, pênalti que foi e que o juiz não deu, só para contextualizar, então ajudou o Palmeiras. O Everton pegaria o pênalti e o Palmeiras ganharia da mesma forma do São Paulo de 3-2 de virada. E em umas dessas coisas que aconteceram nos últimos jogos, e aí leia-se erros de arbitragem, aconteceriam. Porque segundo o Abel Ferreira, esses erros de arbitragem estão acontecendo após esse jogo contra o São Paulo. E assim, né, pessoal, vamos lá. Cara, primeiro, ele tá falando de um erro que favoreceu a ele. Segundo, o Palmeiras teve vários erros a seu favor no Campeonato Brasileiro, da mesma forma que teve erros contra, ok? O que eu volto a repetir aqui, eu já falei isso em inúmeros vídeos aqui no canal. Nenhum time brasileiro é só ajudado e nenhum time brasileiro é só prejudicado. O que nós temos no Brasil chama-se arbitragem ruim, onde o seu time, em alguns jogos, é ajudado e em outros jogos é prejudicado. Tanto que até o Abel Ferreira elogiou o Ramon Abate Abel, falou que era um absurdo o seu afastamento por conta desse erro. Imagina se fosse o contrário, se fosse um jogador do São Paulo fazendo pênalti daquele, o que o Abel falaria? Então o Abel, o que ele quer? Ele simplesmente, ele tá vendo que o time não tá desempenhando bem nos últimos jogos. Então assim, o Palmeiras nos últimos 5 jogos, ele fez 2 pontos, que foram 2 empates contra Fluminense e Vitória no Allianz Parque, e 3 derrotas, Mirassol, Santos e Grêmio. E nesses 5 jogos, o Palmeiras perdeu o Campeonato Brasileiro, porque o Palmeiras era líder. Até o jogo contra o Santos, mesmo depois da derrota para o Mirassol, o Palmeiras era líder do campeonato. Então, assim, não há nenhuma narrativa que se sustente falar que o problema é erro de arbitragem. Aconteceram erros de arbitragem? Aconteceram. Mas, assim, outros também já aconteceram desde o começo do campeonato. Então, você não pode pegar recorte de 5 jogos e falar que, não, a gente foi prejudicado aqui, não. E aquele pênalti inventado contra o Sport? Aí não fala. Ah, mas era na primeira, na segunda, na terceira rodada? Ah, mas, cara, é pontos corridos da mesma forma. O que vale lá, vale aqui. Então, assim, você não pode... E aí, quando eu falo que é o protocolo Textor, em 2023, tudo que o palmeirense criticava, que o botafoguense fazia, especialmente o Textor, o Abel Ferreira tá fazendo agora. Porque qual que era a narrativa do John Textor lá em 2023? Quando o Botafogo é líder disparado, perde o Campeonato Brasileiro, cara, num final de Campeonato Brasileiro, assim, pavoroso, a maior pipocada da história, talvez, do mundo, começa a criar narrativas. E que nenhuma foi provada. Nenhuma foi provada. E a mesma coisa o Abel. A mesma coisa o Abel ontem. Foi vergonhosa a coletiva do Abel. Porque ele poderia falar assim, negócio seguinte, pessoal, houve erros de arbitragem, mas, porém, contudo, todavia, não justifica baixo desempenho do time. Quem assistiu os jogos sabe, o Palmeiras não jogou bem contra o Mirassol, o Palmeiras não jogou bem contra o Santos, o Palmeiras não jogou bem contra o Vitória, não jogou bem contra o Fluminense, inclusive o Fluminense foi melhor, e não jogou bem contra o Grêmio. Então, assim, desculpa, ficar só colocando na conta de terceiros é um absurdo. E aí, quando entra na parte da Leila, que a Leila vai a público hoje e fala, não, Abel. Obviamente que ela não falou Abel, mas ela falou claramente que a responsabilidade do desempenho e das Palmeiras ter perdido a liderança do campeonato foi única e exclusivamente erros do Palmeiras. A presidente do time falou. O que a Leila quis dizer, em outras palavras, é: Abel, cala sua boca
e faça o time jogar bola. Porque sabe o que vai acontecer? Se o Palmeiras perde a final da Libertadores, já tem a narrativa pronta. Ah, é, não sei o quê. Então, assim, irmão, agora é guerra contra o Palmeiras. Não tem que ficar com narrativas. Não tem que ficar com narrativas. E eu não gosto dessas narrativas. Porque, assim, se você cria e você dá a entender certas coisas, você precisa provar. Você precisa provar. Porque, assim, quando você vem e fala um monte de arbitragem, é o quê? A arbitragem o quê? Ela tá mal intencionada? O objetivo é favorecer o Flamengo? Tá bom. Então prove isso. Se você não tem como provar, vira simplesmente choro. E é o que parece que o Abel tá fazendo. Adoro o trabalho do Abel. Acho que o Abel é o melhor treinador dos últimos 5 anos do futebol brasileiro. É só ver o que ele ganhou. Acho que o Palmeiras poderia estar jogando mais bola, pelo elenco que tem, pelo investimento que foi feito na temporada. Mas assim, pera lá. Assim, o Abel, às vezes, eu sinto que ele parece que pessoas são burras da forma como ele fala. Que as pessoas vão aceitar qualquer coisa que ele fale. E eu gostei muito da postura da Leila, que é muito diferente da maioria dos dirigentes brasileiros. A maioria dos dirigentes brasileiros, eu só não falo todos porque eu não posso generalizar. Não gosto de generalização. Mas, cara, a grande maioria embarcaria no discurso do técnico. Faria coro ao que o técnico tá falando. Sabe por quê? Porque é mais fácil, mais cômodo. Você não põe a responsabilidade no seu trabalho. Eu como presidente, eu como treinador. A responsabilidade que a gente tá perdendo da arbitragem. Então é fácil ter esse discurso. Difícil é fazer o que a Leila fez hoje. Fala, não. Se a gente perdeu o brasileiro, foi por nossa responsabilidade. Nossa. Não foi arbitragem, não. Ah, errou a arbitragem? Errou como erra pra todo mundo. E acabou, morreu o assunto. E é por isso que eu falo muito que o Abel Ferreira, no fundo, em muitas coisas ele é um baita de um hipócrita. Porque quando ele é beneficiado, eu acompanho muitas entrevistas coletivas do Abel. Eu nunca vi ele falando, nós somos beneficiados pela arbitragem. Não. Quando o Palmeiras é beneficiado por arbitragem, que já aconteceu inúmeras vezes, ele vai a público e fala, não, a arbitragem foi uma boa arbitragem hoje. E aí, quando o Palmeiras perde, que também já aconteceu, quando o Palmeiras é prejudicado, que aconteceu também inúmeras vezes, porque, como eu falo, a arbitragem é ruim e erra para todo mundo, dos dois lados. O que ele vai? Faz um escândalo. Então, no fundo, ele não quer ser prejudicado. Ele não quer que a arbitragem melhore. Ele não quer ser prejudicado. Porque quando ele é ajudado, ele se cala. Mesmo sabendo que um outro clube foi prejudicado. E eu não tô falando que isso é só do Abel, não. Todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso. Todos os treinadores de futebol brasileiro, todo mundo. É que o Abel é mais eloquente nisso, né? Então, assim, precisa parar com esse discurso. E eu acho que começa por uma coisa como a Leila tá fazendo. A Leila tá fazendo o correto. Que é, cara, a gente precisa melhorar a arbitragem. E acabou, não tem conversa. Ela é ruim pra todo mundo. Nos prejudica aqui, nos ajuda aqui. E ponto. Vamos melhorar a arbitragem. Vamos sentar pra melhorar a arbitragem? Esse é o caminho. Não é ficar indo. Hoje eu fui prejudicado. O time lá tá desejando. Para. Olha, é o que eu falo. O maior exemplo do que o Palmeiras tá fazendo agora é o que aconteceu com o Botafogo. O Abel fez exatamente o que o Textor tava fazendo. A mesma coisa. Só faltou apresentar o relatório lá da Good Game. Só faltou isso. Muito ruim. Muito ruim. Achei de verdade, assim, um vexame que o Abel Ferreira fez. Um vexame.